Boa noite a todos outra vez. Aqueles também que nos assistem em casa através da internet. Para aqueles que saíram há bocadinho de trabalho, bem-vindos ao trabalho outra vez, porque é disso que vamos falar. O trabalho, quando falamos em trabalho, em especial, pensamos naquele que é o remunerado. E para aqueles que ainda estão profissionalmente ativos, isto já aconteceu, se calhar já aconteceu convosco, o que acontece comigo? Geralmente aos domingos depois do almoço. Aos domingos depois do almoço, véspera de segunda-feira, eu tenho tendência para me tornar um pouco fadista e cantarolar mentalmente aquele fado que diz mais ou menos assim: ao tempo volta para trás, para voltar outra vez ao sábado, porque o domingo está-se a acabar. Mas não, nem só de pão vive o homem. Nós vamos falar da lei do trabalho, que está inscrita na terceira parte do livro dos Espíritos, que fala das leis morais. E por que será que o trabalho parece tão penoso? Nós não podemos esquecer que, pela necessidade da reencarnação, nós somos os mesmos a vir e a partir. Logo, já vivemos por alturas do Império Romano. E os romanos usavam aquilo que se chamava o tripalium, que é a gênese da palavra trabalho. Tripalium, do latim, quer dizer três, palium, madeira. Ou seja, eram 3 pedaços de madeira que os romanos usavam para torturar, para punir e castigar aqueles que eles escravizaram. Por isso hoje o trabalho ainda tem esta conotação pesada, punitiva, é um castigo, há algo que parece que nos tira a liberdade. Mas não é. Vamos ver que não é. Nós sabemos que estamos em maio e no dia 1, o dia que iniciou este mês, se comemora já há alguns anos o Dia do Trabalhador. Porquê? Porque houve nesse dia um avanço na legislação humana que, como sabemos, é perfectível, mas ainda está muito longe da perfeição das leis divinas ou leis naturais. O que é que se conquistou no dia 1 de maio? As 8 horas diárias de trabalho. O que é muito bom. Apesar de ainda a vários pontos do globo existirem escravatura, já numa grande parte já se cumpre as 8 horas diárias de trabalho, o que é muito bom. E este trabalho remete-nos mais para os aspectos, para as necessidades de materiais. Mas vamos falar de outras. Licença. Nós sabemos que a doutrina espírita é riquíssima e explica-nos, digamos, como funciona todo o universo espiritual. Explica-nos de onde vimos, para onde vamos, porque é que estamos aqui, porque é que sofremos e porque é que temos que trabalhar. Explica-nos tudo isto. Ora, em 1970, um médico de nome Paul MacLean, médico, mas com tendências, com ímpetos para estudar a parte mais relacionada com a neurociência. E ele, em 1970, ele já defendia a hipótese de nós possuirmos um cérebro que ele chamava um cérebro tríneo. Ou seja, um cérebro dividido em 3 partes. 1970. Mas 23 anos antes, no livro O Mundo Maior, André Luiz já falava nesse aspecto. Quando ele, no capítulo 4 desse livro, vocês depois podem pesquisar, que fala da casa mental, ele refere que um mentor espiritual de seu nome Calderaro já dizia o seguinte, que nós possuímos, estruturado no cérebro, uma configuração em 3 andares, que ele define como sendo um castelo de 3 andares. E isso, em 3 anos depois, vem o tal médico falar na hipótese, mas aqui já é tese. Ou seja, e neste castelo de 3 andares, ele diz que existe um primeiro nível, que é o cérebro inicial ou o cérebro reptiliano. Reptiliano vem de réptil. E ele diz que neste primeiro estágio nós temos um funcionamento do nosso psiquismo mais primitivo. Já outro estudioso mais recente, Freud, designava este primeiro estágio como id, ou o inconsciente baseado em automatismos.
Vocês não se esqueçam que nós estamos a falar de leis naturais ou divinas. Logo, o aspecto instintivo, automatismo, não é mau. Tenho isso em linha de conta. Nós, neste cérebro reptiliano, estão gravados os tais comportamentos instintivos que não são maus, como estava a dizer. Agora, continuar hoje, nestes tempos do século XXI, com estes só comportamentos instintivos, é que já não nos convém. Ora, neste primeiro nível do cérebro estão relacionadas algumas leis morais. Lei de conservação, lei de reprodução e lei de destruição, que são extremamente importantes e que nós ainda hoje fazemos uso. Vocês não se esqueçam que as leis estão em potência na nossa consciência, que vão sendo conhecidas à medida que nós vamos evoluindo. Mas na primeira fase da nossa humanidade, como seres pertencentes ao universo da humanização, nós fizemos uso, em especial, dessas três leis. Conservação. E aí, então, o egoísmo foi-nos bastante útil para nós nos mantermos aqui. São leis relativas ao corpo. Conservação do corpo. Reprodução, para virem outros por aí abaixo, onde a reencarnação só se pode dar através da lei da reprodução. E a lei da destruição, porque nós precisávamos nos defender. E para defender tínhamos que destruir. Hoje, a lei de destruição ainda é usada. Infelizmente ainda é usada. Porquê? Porque na lei de reprodução, que ativa uma das energias mais fortes do universo, que é a energia sexual, quando a reprimimos, surgem os ódios, as agressões e as guerras. Portanto, são leis boas que nós agora estamos a aprender a dosear. A dosear. Portanto, num primeiro nível do cérebro. Portanto, isto tem a ver com as leis, com a preservação, ligadas à preservação do nosso corpo. Agora, num segundo nível do cérebro, Calderaro diz que é a parte conhecida pelo cérebro intermediário ligado ao córtex motor. Enquanto que Paul MacLean, o médico, falava do palencéfalo. E agora, enquanto que o primeiro nível se relaciona com o nosso passado, este segundo nível intermediário relaciona-se com o agora e o hoje. Remete-nos para a vida presente. Ou seja, nós estamos ainda numa fase, estamos a transitar de um primeiro nível para o segundo. Ainda muito presos ao primeiro nível, que é o dos instintos. Mas, quando nós chegamos ao segundo nível, aqui é que se encontra agora a zona dos esforços. Vocês imaginem que nós vivíamos para nós, para a tribo, para o clã. Agora estamos inseridos, ou estamos a começar a inserir, numa coisa que se chama sociedade. Quando nós entramos agora neste segundo nível, que é na sociedade, aqui e no agora, vocês imaginem se estão a tomar duche, e a meio de duche acaba-se o gás. E vem aquela água gelada. É um duche gelado. Digamos, na nossa psique. Agora é uma coisa totalmente diferente. Eu antes tinha que me defender a mim. Agora tenho que começar a interagir com a sociedade. A começar a vencer os instintos. E neste segundo patamar, o intermediário, estão relacionadas outras leis morais. Neste caso, 5. É o patamar onde tem mais leis que nós estamos agora a aprender. As outras estamos a aprender a dominar, as outras 3 anteriores. E agora estamos a aprender estas, a evoluir nestas. Tem a ver com a lei de igualdade. Respeitar as crenças de uns e de outros. De igualdade. Lei de sociedade. Estamos agora inseridos com outros grupos, com outros clãs, com outras tribos. E até isso é mesmo para a prece, nos ajuda a sairmos do nosso tribalismo mental. Ajuda a minha família, ajuda a minha mulher, os meus filhos, os meus colegas, os meus amigos, por aí fora. Na lei de sociedade, começamos a abrir-nos para o todo, para as diferenças. Mas para as diferenças, temos que respeitar a lei de igualdade. Lei de liberdade. Onde é que acaba a minha liberdade e começa a liberdade do outro? Respeitar essa lei.
lei do progresso. Estamos constantemente a evoluir. E, finalmente, esta lei que estamos a falar hoje, a lei do trabalho. Mas, para fazermos face a tudo isto, nada se consegue sem esta lei que estamos a fazer hoje. Allan Kardec, já no século XIX, já trazia consigo conhecimento da lei natural e já estava dentro do caráter progressista da doutrina. Ele sabia que tudo isto ia evoluindo. Em relação a estas leis, deste segundo patamar, se nós abolirmos a lei de sociedade e nos isolarmos, nós não evoluímos. Ninguém consegue evoluir sozinho. Ninguém. Só na interação uns com os outros que nós conseguimos evoluir. Se nós não respeitarmos a lei de liberdade, entramos, como existe em muitos pontos do globo, conflitos. Se nós não respeitarmos a lei da igualdade, dão-se aquilo que existe hoje, as xenofobias. E se nós não respeitarmos a lei do trabalho, entramos no ócio, dá origem às depressões e a outras doenças. Agora entramos no terceiro patamar do cérebro, que é o terceiro nível do tal castelo, dito por André Luiz, que é a parte mais nobre que se encontra aqui nos lobos frontais, aqui na zona da nossa testa. Nós ainda usamos muito a nossa testa para dar cabeçadas. Mas já estamos a começar a aprender. Ou seja, nós, se repararmos, estamos a transitar em 3 fases. Do primário para o secundário, e do secundário já estamos a fazer algumas tentativas para subirmos ao terceiro patamar, que é onde se encontra, digamos, os aspectos da divindade. E neste terceiro patamar usamos apenas 10% deste potencial, deste conhecimento. E as leis relacionadas são as últimas 3 contidas no capítulo das leis morais do Evangelho, que são a lei da adoração, a lei de justiça, amor e caridade e a lei da perfeição moral. Já estamos a caminhar para lá, para este patamar. Agora, se nós não acionarmos pelos nossos esforços estas leis, doseando-as, umas já não preciso de tanto uso, umas preciso pôr mais em prática e outras preciso começar já a treinar, não dá-se aquilo que se chama-se hipotrofia. Ok? Portanto, moderar os instintos, estarmos mais conscientes dos nossos atos e trabalhar cada vez mais para o divino, que não está ali, não está acolá, está em nós. Porque é tudo uma descoberta para nós. Em relação a essas 3 leis do terceiro patamar, se nós nos dedicássemos apenas à lei da adoração, nós passaríamos a ter uma vida contemplativa. Uma vida que se podia dizer até mística. Portanto, temos que interagir com todas estas leis. Todas estas leis. Agora, em relação à lei do trabalho, nós vemos que, para muitos, o trabalho, o tal remunerado, ainda serve como fuga quando nós nos integramos ou nos doamos demasiado ao trabalho. E ficamos muito tempo no local de trabalho, como fuga à família, como fuga aos amigos, e nos isolamos. Também é preciso dosear esse aspecto de não nos trabalharmos demasiado. Agora, como equilibrar estes diversos patamares e as suas leis? Nós temos um manual que nos conduz à moral por excelência, que é aquele manual que foi lido antes da palestra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é lá que Jesus nos diz: vai domando os teus instintos e caminha em direção ao outro. Porque é caminhando em relação ao outro, que o outro é que é a ponte para a divindade. Esse é, digamos, o grande caminho. E convida-nos a sair do primitivismo egocêntrico, que nós nos encontramos ainda mais, e caminhar em direção ao irmão que sofre. Agora, nós estivemos a falar de Jesus, que é o mestre dos mestres. Mas Allan Kardec, antes de Jesus, teve outro mestre, muito mais abaixo, em termos espirituais, que se chamava Pestalozzi. E Pestalozzi, no Instituto de Yverdun da Suíça, na sua obra educativa, ele já defendia que o ser humano era dividido em 3 estados. Lá está. Ainda muito antes
de André Luiz, não é? Dizer o que disse em 1947 no livro Mundo Maior. Ele então dizia que o ser humano está dividido em 3 níveis. Ele dizia que nós nos encontramos em 3 níveis ou em 3 estados. Ou seja, existe um estado natural, no qual nós nos baseamos onde residem os instintos. Existe outro estado intermediário, que é o estado social, que é aquele que nós nos encontramos agora, a entrar, onde estamos a aprender a limitar os instintos e a educá-los. E é aqui que começamos a criar, quando dominamos os instintos, que começamos a criar a cultura e nasce a civilização. Neste segundo estado, o estado social. E, finalmente, um terceiro estado que nós também passaremos, o estado moral, onde iremos alcançar patamares superiores da existência. Nós já começamos aqui a ver que, para entrarmos num patamar superior, e tudo é uma questão de treino, tudo é uma questão de educação, nós ainda temos o costume de dizer, eu vou fazer caridade. Eu vou fazer caridade. Mas já é alguma coisa. Eu sou confrontado ou sou solicitado a fazer um peditório. Isto mexe com a minha zona de conforto. E lá penso, eu vou fazer caridade. Mas nós estamos aos poucos a treinar isto para, do fazer, passarmos a ser solidários. Mas tudo isto é uma questão de treino. Porque em patamares mais evoluídos da nossa espiritualidade, nós trabalharemos com o objetivo do outro. E apenas do outro, não como uma tarefa que seja penosa, mas como algo prazeroso de ajudar o próximo. Podemos todos contribuir para uma melhor humanidade. Vocês sabem que as leis, como já se referiu antes, estão gravadas na consciência, em potência, e nós vamos conhecendo à medida que vamos evoluindo. E como é que funcionam essas leis? Como é que funcionam essas leis? O mentor Calderar, novamente, no Mundo Maior, diz que no cérebro, uma estrutura física, existe um funcionamento que capta as impressões do espírito. Vejam só, nós possuímos uma estrutura física, que são um conjunto de neurónios especiais que estão preparados para captar as impressões da consciência. Ou seja, vocês imaginem que vocês estão a cometer um erro em consciência e estão sozinhos e pensam que se vão livrar das consequências. Imaginem até uma coisa ainda mais surreal. Nem sequer nenhum espírito nos está a vigiar. Vocês estão completamente sós. E estamos a cometer um erro em consciência. Mas esses tais neurónios especiais que captam as impressões da consciência, mais cedo ou mais tarde, conforme nós vamos abrir a nossa mente para uma consciência mais profunda, um dia mais tarde, sem percebermos bem, vamos começar a ter um sentimento que nós não conseguimos identificar bem, mas é um sentimento de culpa. Portanto, se as leis estão gravadas em nós, ninguém no universo consegue fugir de si próprio. Nós podemos viajar para os antípodas do globo, para a Nova Zelândia, para a Austrália, e os problemas vão ser para trás de nós. Não há como fugir. Outra coisa, o trabalho que nós temos que fazer em nós, só nós o podemos fazer. Ali falava-se há pouco, ajuda-te que o Santo ajudará. Isso é algo que vem como resultado da nossa mudança vibratória. E quando mudo o meu estado vibratório, eu começo a vibrar ou começo a ligar-me a outros campos vibratórios mais elevados. E parece que a ajuda vem de fora. Não, sou eu que estou a fazer por isso. Sou eu que estou a fazer por isso. Ou seja, o que é que acontece no fundo? Sou eu que entro em sintonia com esse tal céu, que são campos vibratórios mais acelerados, e, de certa forma, a liberdade que eu vou sentir, a forma de agir será outra e que me possibilitará criar coisas diferentes. Nós não podemos esquecer que espírito e corpo e espírito se comunicam de forma incessante. Estamos sempre... Mesmo os nossos pensamentos mais íntimos, aqueles que nós queremos esconder de nós próprios e que está no livro de espíritos, esses próprios neurónios especiais captam isto. Tudo captam. Tudo. Não falha nada. Existe
a grande psicoterapia que a doutrina espírita nos dá. Vocês hoje vieram aqui. Vocês ouvir aqui, isso requeriu de vós trabalho, esforço. Ainda bem que o fizeram. Mas não basta vir aqui, ficarem sentados, ouvirem ou a dormirem. Requer outro trabalho. O trabalho da atenção, o trabalho da concentração. Vocês podem ter, muitas vezes, a tendência a pensar, estamos a ouvir isto há tanta vez que já ouvimos sempre a mesma coisa. Agora vamos pensar de outra forma, de outro prisma. Sempre que nós cá vimos, vêm companhias diferentes connosco, que nunca ouviram isto, provavelmente ouvir pela primeira vez. Se não fazemos por nós, ao menos façamos por eles. Nós somos motoristas, trazemos companhias todas as terças-feiras. Quando ficamos em casa, não nos apareceu este trabalho de ir à associação? Vamos ser castigados? Não. A consciência de cada um é que vai ditar o seu sofrimento, ou não, ou o prazer. Mas existem aqui irmãos, todas as terças-feiras, que estão a ouvir as coisas pela primeira vez. Aquilo que nós ouvimos, se calhar, durante um ano já estamos fartos de ouvir. Mas, ao menos, ao fazermos isso, já estamos a ser solidários com aqueles que nós trazemos. E costumo fazer a analogia com um motorista de autocarro de turismo. Está farto de ir sempre aos mesmos lugares, mas os passageiros são sempre diferentes. Outra vez ao Monte Brasil, outra vez ao Porto José de Baixo, outra vez... Mas os turistas adoram aquilo, tiram fotografias. E o motorista faz aquele trabalho. A rotina é. Nós temos rotinas que nós temos que obedecer, faz parte. Ninguém, às vezes defende-se aquela coisa, não, tu tens que ser diferente. Eu não posso chegar ao trabalho, ao hospital às 10 em vez das 8. Eu não posso sair às 3 em vez das 4. Não, já que eu tenho a rotina, eu vou dinamizar esta rotina. Eu vou passar a ter, ou aprender a ter uma consciência institucional. Ou seja, porquê que eu faço isto? Qual é o objetivo de estar a fazer isto? O caso dos trabalhadores de um hospital, dos funcionários de um hospital, os funcionários de um hospital não trabalham para o chefe do Conselho de Administração, para o Presidente, neste caso. Se o fazem, não sabem o que é que estão a fazer. Não fazem para os seus diretores de serviço. Se o fizerem, não sabem o que é que estão a fazer. Porque os diretores e o Presidente são coordenadores de uma tarefa que se direciona para o doente. Eu trabalho para o doente. Quando eu percebi isto, as coisas mudam. Deixa de haver despiques entre colegas. Coisinhas, coisas, sabendo que o telefone está a tocar e há um doente à frente de um médico que precisa daquele papel. E nós estamos a discutir coisas fúteis entre colegas. Quem perde, neste caso o doente, melhor, quem perde somos nós. Mas quando percebermos que num hospital, numa escola, numa fábrica, porque é que eu faço esta peça? Para entregar no processo produtivo seguinte, para o meu colega conseguir complementar e termos uma peça geral que vai servir para um objetivo mais geral ainda. Então pronto, então o meu trabalho faz sentido. Varrer o chão, se não varrer, vá-se amontoar lixo, vai ser pior. Portanto, tudo o que seja requer trabalho de todos nós. O facto de vocês estarem aqui a concentrarem-se, porque vocês sabem, hoje há as pessoas fortes que podem trabalhar, tudo bem. Há as pessoas que vêm mais franzinas, fomos dotados de uma outra questão que compensa a força braçal, que é a inteligência. Mas pensar também dá trabalho. Pensar também cansa. E trabalho não é só aquilo que nós falávamos no início, o remunerado. Trabalho é qualquer atividade útil. Escutar alguém, dar um passeio à beira-mar, uma boa leitura, uma boa conversação, tudo isto é considerado trabalho. Nem tudo é remunerado. Eu gostaria só de ler aqui 3 questões do Livro dos Espíritos que se referem a esta necessidade do trabalho, desta lei moral. E a questão 674 diz assim: a necessidade do trabalho é a lei da natureza? E eles respondem: o trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. Se o trabalho é a lei da natureza, é como a reencarnação. É obrigatório. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Aqui falamos mais do trabalho remunerado. Agora na questão 675. Porque trabalho
por trabalho só se devem entender as ocupações materiais, ele diz, não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho, que se referia há pouco. E finalmente, a 676. Porquê que o trabalho se impõe ao homem? Se impõe assim como a reencarnação se impõe. Impõe-se por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à sua inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Quando nós vimos aqui todas as terças-feiras, eu gostaria de vos dar um conselho. Vocês não fiquem por aquilo que eu digo ou os outros meus colegas dizem. Como se fosse um paliativo, vocês viessem buscar. Ele disse uma coisa, até que a palestra foi interessante, ou foi uma seca, mas imagina que era interessante. Muito interessante, este sai daqui tipo de alma lavada, e esta alma lavada, esta boa sensação, demora 2, 3 horas e amanhã volta tudo ao mesmo. Não venham aqui buscar paliativos. Se vocês não saírem daqui com questões na vossa cabeça, do tipo, olha, o fulano falou disto, então o que é que eu posso fazer para alterar a minha vida? O que é que eu tenho que alterar em mim para isto melhorar? Se não saírem daqui com questões, é porque não surtiu o efeito eficaz. Vocês não podem esquecer que a doutrina espírita é a doutrina das questões e não das respostas. Eu posso dizer de uma forma muito convicta uma grandíssima mentira e vocês engolirem, porque não trabalharam o filtro para ver se isso faz sentido ou não faz sentido. Vocês não se esqueçam que a doutrina espírita começou em 1857, de forma oficial, com um livro com 1019 perguntas. Mesmo a dizer, a doutrina espírita são as questões. E nós devemos nos preocupar mais com as questões do que com as respostas. Com as respostas. Quantas vezes Allan Kardec não perguntou aos espíritos uma coisa e os espíritos disseram, já tudo dissemos. Já respondeu. Mas Allan Kardec, com aquela sua genialidade, ele reformulava a questão para ver se o seu pensamento tinha fundamento. Ele dizia, já dissemos. Como é que é? Logo, a doutrina espírita deve incutir em nós questões e não retirarmos daqui um paliativo, um consolo. E depois eu vou seguir aquele palestrante e vou seguir aquele outro palestrante, porque é aquela que fala bem, o outro não sei o quê. E a nos alimentarmos e vamos à procura aqui, depois vamos a outra doutrina, vamos a outra religião. Sempre à procura de algo de fora para dentro. Isto não funciona. E quanto eu não questionar, e quanto eu não ficar incomodado, e falar de trabalho também incomoda, falar de trabalho incomoda. Quem é que daqui gosta de trabalhar? Poucos. Muito poucos. Nós estamos num plano de provas e expiações. Isto é para trabalhar. E num plano de provas e expiações as pessoas estão a contar os anos para ir para a reforma. Está tudo a pensar, só falta mais. E depois chegam à reforma, vem a doença. Porque será que vem a doença? Mas a Terra não é plano de zona de reformas. Pode ser reforma do trabalho profissional, certo. Mas a vida continua, o trabalho continua. Se eu estou acamado, a mente, se não estiver atrofiada, continua a emitir pensamentos. Um acamado pode ser otimista, pode dar ajuda a muitos que o vão visitar. Quantos doentes não dão mais alegria àqueles que vêm visitar do que ao contrário? Tantos doentes. Não é? Trabalho. Portanto, descansar é preciso. É preciso. O nosso corpo, daqui a umas horas, vai para o leito da cama, mas o espírito, este jamais cessa. Mas nós podemos já preparar uma noite assim um pouco mais relaxada para nós, espíritos, indo a uma aula, indo assistir a alguma coisa, mas nós precisamos preparar esta cama durante a vigilância dos nossos pensamentos. Senão a noite pode ser atribulada e nós acordamos cansados. Quais balões a tentarem se libertar e não conseguem. E dão sacões. E o corpo acorda cansado.
portanto, que pensemos nisso. O trabalho é lei. Ou seja, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar. E todos nós podemos fazer algo. Todos nós podemos fazer algo. Quem diz assim, eu não tenho jeito para nada, será? É porque não questionou, não colocou a si mesmo a questão. O que é que eu posso fazer para contribuir para a melhoria disto ou daquilo? O que é que eu posso fazer? Tantas coisas ao nosso alcance. Mas ainda nós estamos à espera das reformas do Estado que vem de fora para dentro. Somos nós que fazemos parte do Estado. Todos nós podemos contribuir. E o pensamento, energia eletromagnética, fortíssimo, pode e deve contribuir, a partir de nós, para uma humanidade um pouco mais pacífica. Mais pacífica. A guerra do lado de lá é consequência dos nossos pensamentos também. Não só dos povos de leste. Nós estamos a contribuir para a guerra. Todos nós. Então vamos contribuir para a paz. É isso que nós temos que fazer. Contribuir para a paz. Fazer o oposto. Ok? Criticar menos, julgar menos e fazer mais. E ficamos por aqui e gostaria só de vos deixar aqui uma prece que nos convida a trabalharmos. Que já foi lida aqui várias vezes e vai ser relida. E é de Francisco de Assis. Ele percebeu isto já. Ele disse assim, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Não é faz tu a paz sozinho. Fazei de mim um instrumento. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Eu, não tu. Eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu levo a união. Onde houver dúvida, e aqui dá para perceber o que é fé, que eu levo a fé. Se há dúvida, a fé é o contrário da dúvida. A fé é a certeza. Onde houver erro, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Onde houver tristeza, que eu levo a alegria. E onde houver trevas, que eu levo a luz. E depois ele acrescenta assim para terminar. Ó mestre, fazei que eu procure mais, consolar do que ser consolado. Que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Porque nós gostamos de ter sempre a razão. E os outros não têm razão. Lei de igualdade. Que eu preciso compreender mais do que ser compreendido. Que eu procure mais amar do que ser amado. E não ser o centro das atrações. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. O céu te ajudará, e quando pedis alguma coisa ao céu, ajuda-me a ter forças para ultrapassar as provas que eu tenho que ultrapassar. E isso requer esforço. E o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, só se vê que o é quando ele emprega esforços, que é trabalho, para dominar as suas más inclinações.